DNA para nós, DNA vem falando em busca do nosso conhecimento, vem falando sobre o quê? Ele é a palavra traduzida para o português que significa ácido desoxirribonucleico. Ou seja, ele é conhecido também mais como ADN, que é mais fácil de ser encontrado em células, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. O que seria as mitocôndrias? Seria uma espécie de célula, a origem dessa célula seria vegetal. Como falei, cloroplastos são membranosas células de origens vegetais. Encontrados também em algas. Isso, encontrado em algas também. Bom, e enfim, DNA tem sua função como transportar a informação de um organismo, sua informação genética de um organismo. E ele é feito por uma dupla hélice, ou seja, e ela é em espiral. A estrutura do DNA nessa forma de espiral e dupla hélice vale ressaltar uma grande curiosidade sobre a descoberta dessa estrutura. Vamos falar de uma das cientistas mais desvalorizadas e mais, como podemos dizer assim, mais injustiçadas da história. O nome dela é Rosalind Franklin e ela trabalhava na descoberta do DNA enquanto pessoas não trabalhavam nessa estrutura há meses. E ela, através de uma foto no raio-x lá, soube descobrir bastante sobre essa estrutura e decidiu passar a ideia para o seu superior, o dono do laboratório onde ela fazia essas fotos com raio-x. Por ser mulher, e estamos falando da década de 50, ela não recebeu o valor e o superior dela, vamos dizer assim, cagou pra ela e decidiu passar a sua ideia. Tipo, ele falou pra ela que a ideia dela era ruim, que não ia dar em nada, e passou essa ideia para outros dois cientistas, o Watson e o Crick. Eu acho que Crick. Esses dois cientistas entraram de cara nessas informações que a Rosalind Franklin conseguiu e assim moldaram e formaram essa estrutura do DNA que a gente conhece hoje. Então essa estrutura que a gente conhece hoje, essa daqui, em hélice, espiral, muito conhecida, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu e todo mundo lembra quando se fala de DNA. E em 1963, se eu não me engano, eles ganharam um prêmio Nobel. O Crick, o Watson e o Wilkins, que era o superior da Franklin. Ele que passou a ideia para os outros dois. E a Franklin não ganhou nada, ela só ganhou um câncer no ovário e morreu pouco mais tarde. Morreu no anonimato desconhecida. Aí depois, ela sim conseguiu seu mérito e ganhou todo o seu valor e prestígio pela descoberta. Pena que foi após a morte dela. Bom dia, galera! Estou aqui para falar mais uma vez sobre o DNA, como meu amigo Otávio falou. Agora eu vou falar sobre a estrutura do DNA. O DNA é formado por 3 bases de moléculas, e essas bases de moléculas é a base nitrogenada, a pentose e o fosfato. A base nitrogenada ela é composta por 4 moléculas: a molécula timina, a citosina, a guanina e a adenina. Adenina. Metanfetamina. Não é drogas. C4. Os Adrenalina. meus câmeras são drogados, não ligam pra isso. Então, e a pentose ela é uma base molecular de açúcar que ela é composta por 5 átomos de carbono. Eu não sei quais são os carbonos, mas os carbonos eles fazem parte para que essa base de pentose forme um filamento de DNA. E o fosfato é um radical fosfórico. Então, base nitrogenada. E são 4 bases nitrogenadas. A base nitrogenada primeira é a adenina, com a sigla A. E a segunda base é a base T, que é a timina. E a C, que é a citosina. E a G, que é a guanina. Juntando essas 4 bases nitrogenadas, temos 2 filamentos, quer dizer, 2 fitas de DNA, que formam uma molécula de DNA. Já sabemos que a estrutura é de forma espiral. E essas formas espiral temos nucleotídeos ligadas com a base nitrogenada, então elas ligam essas 2 hélices, essas 2 fitas estão entrelaçadas e ligadas por nucleotídeos.
a adenina com a timina, a citosina com a guanina, ou a guanina com a citosina, ou a timina com a adenina. E por isso que acontece uma coisa que chamamos de replicação semiconservativa, que é quando a célula de DNA ela se duplica, cria uma réplica dela. Então divide essas duas hélices, elas passam a ser uma de cada lado, e daí surge uma nova hélice com esses nucleotídeos ligando. Então ficaremos com duas hélices, só que cada hélice, cada réplica com uma parte da célula original, com uma parte do DNA original. Por isso que é semi-conservativa, porque conserva uma parte dessa célula de DNA. Bem, são os genes que constituem a formação, a sequência dos aminoácidos que servem para criar a síntese de proteínas celulares. Eu sou Renan, vou falar sobre genes, que são unidades hereditárias que formam um cromossomo, que também são os genes que constituem a formação, a sequência dos aminoácidos que servem para criar a síntese de proteínas celulares. E falando um pouco mais aprofundado sobre o... E agora numa parte mais aprofundada eu vou falar sobre os cromossomos, que são sequências assim, são pares que servem para criar um ser humano. Cada ser humano tem 46 cromossomos. Beleza, continuando. O genoma, ele também define a sequência daqueles bagulho lá que o João falou. É isso aí mesmo que tá mostrando na tela, né? Aquilo lá? Aquilo lá mostrando na tela? Aquilo lá mostrando na tela. Ah, tá. Visto que isso aqui são bases de DNA, isso aqui são um monte de moléculas. Olha só quanto tomate. No tomate tem um monte de moléculas de DNA. E agora todas as bases nitrogenadas estão ali. A timina, a uracila e a... Uracila não, gente, foi mal. A uracila é presente na RNA. A timina, a adenina, a citosina e a guanina, galera. Beleza, e o mesmo, né, que eu tô falando, que são genomas, eles ajudam os genes a determinar essa sequência certa aí, que os genes formam, né, que são essas coisas que vocês falam. Deixa eu ligar, gente. Vocês me desculpam que eu tava com uma péssima memória. Eu tô pior que o meu celular. Tá? Agora você pra acabar. Eu tava com dor de cabeça, eu tô dando uma desculpa, professora. Provavelmente eu falei muita coisa errada, professora. Muita coisa errada. Mas é porque eu realmente tô passando mal e eu não quero deixar essa vaga para outro dia. Você está perdoado, Renan. Não, obrigado, professor. Olha o coração, faz o coração de novo que a câmera é uma bosta. Nossa, isso aqui é uma zoca, professor. Você pode assistir vídeos dele na internet, ele fala muito sobre essas coisas. E o DNA, para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia da célula de DNA junto com uma fábrica, uma indústria. Vamos supor que a membrana da célula seja a portaria da indústria e o complexo de Golgi seria o lugar onde se armazena as coisas, seria o lugar onde se despacha, onde se estoca as coisas. E vamos falar que o núcleo seria a coordenação, a gerência. Esse seria o núcleo. E dessa coordenação, o DNA seria o gerente. Então o DNA seria o coordenador dessa nossa fábrica, dessa nossa indústria. Por que ele seria o coordenador? Porque é o DNA que possui as informações necessárias para fazer tudo funcionar, entendeu? Vamos supor, proteínas e outras moléculas precisam do DNA. Elas precisam ser produzidas pelo DNA. E é o DNA que manda as informações para os organismos para produzir essas moléculas. Vamos supor que essas informações genéticas hereditárias seriam a receita para produzi-las. Por isso que o DNA é muito importante, porque ele possui essas informações e faz tudo rodar entre si. Somos o João Pedro, Gabriel Ramos, Otávio e Renan. E esse foi um vídeo para tentar explicar tudo que aprendemos e tudo que sabemos sobre o DNA. A gente fala assim de forma mais humorada, espero que a senhora goste. Desculpe qualquer coisa, a gente deu o nosso melhor. Valeu!